Muito boa noite a todos vocês que acompanham a Connect TV no Brasil e em Portugal por diversas plataformas. Estamos começando mais um programa Política em Foco especial das eleições de 2022. Hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio em Alphaville, Barueri, no Brasil, o candidato ao Senado brasileiro por São Paulo. Estamos aqui com o astronauta Marcos Pontes, ex-ministro. Seja muito bem-vindo. Por uma questão de respeito e até de protocolo, vou chamá-lo de ministro. Seja muito bem-vindo, ministro. Olha, obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando também. Agradecer por essa oportunidade. É sempre importante conversar, né, a respeito de uma candidatura desse nível. O Senado tem uma representação muito importante para o Estado de São Paulo, para as pessoas do Estado, né? Então, agradeço por essa oportunidade. Quem estiver assistindo aí, né, lembra do número 222. Já começou dando recado. Mas eu queria começar esse nosso papo aqui já avisando que vou te apertar, né, como tem que ser a função do jornalista, mas sempre com respeito. Eu queria começar esse papo. Você estava contando, segundos antes da gente começar a gravação aqui, do encontro que você teve com talvez a sua maior referência, o John Glenn. Eu queria que você falasse um pouquinho, que talvez ele tenha sido o precursor aí de colocar, talvez, aquele primeiro sementinha da política na sua cabeça. Conta essa história aí que eu mesmo não conhecia e achei muito interessante. E foi, isso está correto. O John Glenn, você vê, para aqueles que não conhecem a história do John Glenn foi o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra, né? O primeiro a fazer um voo suborbital foi o Alan Shepard, em 1961. John Glenn, em 1962, foi o primeiro a orbitar. Então, um cara extremamente conhecido nos Estados Unidos, considerado herói americano. E ele estava no programa espacial como astronauta naquela época. Depois ele saiu do programa para ser senador. Ele ficou 24 anos como senador nos Estados Unidos. E depois, em 1998, quando eu fui selecionado pela NASA, que eu fui para lá, eu tinha no meu primeiro ano e ele estava fazendo o seu segundo voo, né, na STS-95, em 1998, ele era parte da tripulação, ele tinha 77 anos, né? E foi um cara que eu sempre admirei, na maneira como ele se conduz, a maneira como ele trata dos assuntos de forma geral e como ele ajudou o programa espacial americano. Mas, né, naquele dia, como ele era herói americano, ele sempre andava com um monte de gente atrás. Eu, acabado de chegar ali, eu sempre ficava distante. Eu não quero nem... Né, eu estava preocupado com o meu curso ali. E aí teve um dia que a gente se encontrou no corredor do prédio 4S, lá, o 4 Sul, né, lá da NASA. E ele olhou para mim, viu a bandeira do Brasil. Eu disse, pô, ei, você é o brasileiro, né? O primeiro brasileiro? Sim, senhor. Vem cá. Aí ele entrou na sala, ele era um cara alto, ele sentou em cima da mesa mesmo assim. Olhou bem para mim, ele falou assim, você tem que ser político. Eu olhei para ele aquilo, confesso que naquela época eu era zero, não pensava absolutamente em nada sobre isso. Eu falei, mas, não, eu estou aqui para fazer o curso. Não, você tem que ser político. Por quê? Como astronauta, você não consegue ajudar tanto o seu programa espacial do que se você for político, como eu fui, né, senador, dali você consegue ajudar o seu programa espacial para valer com o conhecimento que você tem, etc. Eu falei, eu confesso que na hora, eu falei assim, tudo bem, mas passou meio por cima. Eu falei, eu tenho que focar aqui nas minhas coisas, nem. Mas aquela semente foi plantada. E você vê que exatamente 20 anos depois, né, em 2018, eu estava lá entrando para ser ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, aonde o programa espacial, a agência espacial é ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E de repente eu passei a ser a pessoa que realmente dá as diretrizes do programa, da política espacial do Brasil. E ajudou muito. Em 3 anos e 3 meses, a gente deu avanço de décadas no programa espacial brasileiro. Mas a ideia começou lá atrás com o John Glenn. Olha que interessante. Começou, né? E eu tive a oportunidade de entrevistá-lo durante a campanha de 2018. O senhor era suplente do mesmo cargo de Senado, estava concorrendo à suplência, eu não me lembro exatamente, era do Major Olímpio? Do Major Olímpio. Isso, eu me lembro. Segundo suplente. Eu o entrevistei, o senhor visitou nosso estúdio em Osasco e tal, e tivemos, né, e depois eu acabei entrevistando também como ministro já, por videoconferência. E a pergunta que eu quero começar agora, vamos começar a falar de política, é justamente essa, a respeito da suplência. Uhum. Pela primeira vez que eu me lembre, né, começa a ter uma importância, ou se dar valor, ou se cobrar quem são os suplentes do cargo principal. Importante. Porque não raro os senadores, isso pelo Brasil afora, muitas vezes ganham e por
ou acordos políticos, ou por questões de serem convidados para outros cargos, eles saem do seu cargo, que é um cargo longo, né? São 8 anos. Então, muitas vezes, ele não completa o seu mandato por outras questões, e quem assume é o primeiro suplente, às vezes até o segundo suplente. O senhor esteve nessa posição da suplência. Isso. E hoje o senhor está como cabeça de chapa aí. Isso. Quem são os seus suplentes e qual a importância dessa suplência? De escolher bem, ou do partido escolher bem quem são esses suplentes, para um caso que pode acontecer também numa eventual vitória do senhor, de qualquer outro dos candidatos que concorrem nesta eleição. Não, esse é um assunto extremamente importante. Inclusive, quando eu fui me candidatar, né, agora como senador, né, cabeça de chapa, né, aqui para o estado de São Paulo, uma das coisas que me perguntaram, e que obviamente eu consultei toda a parte jurídica também, Sim. era se tinha algum impedimento o fato de eu ser suplente do Giordano. O Major Olímpio, infelizmente, faleceu, então o Giordano assumiu, que ele era o primeiro suplente, eu passei a ser o primeiro suplente, então... se tinha algum impedimento, se havia algum risco do estado de São Paulo ficar sem senador aqui, no caso, Deus o livre, do Giordano também falecer. É muito improvável, obviamente, né? Um cara jovem. Eu conversei com ele, também não tem nenhuma intenção de sair, ele tem mais 4 anos de mandato, não tem nenhuma intenção de deixar o Senado. Então, o que aconteceria? Né? Normal era eu ficar de suplente dele durante os 4 anos e nada ia mudar com isso. E também não tem nenhum impedimento jurídico, tive a candidatura toda homologada, etc. Então não existe nenhum risco, também não existe risco no caso dele ter algum problema, vamos supor, de saúde, né? Também, de novo, Deus o livre ter isso aí. Sim. Mas se tiver, não vai o estado de São Paulo ficar nem sem um senador. Tem um processo já previsto de substituição dele. Considerando eu eleito. Seria uma coisa curiosa. O senhor, caso o senhor seja eleito, o senhor estaria eleito e seria também o suplente. Quer dizer, mas a suplência é um cargo curiosa. De expectativa, sim, vamos dizer assim. Ele não é um cargo efetivo ali. Então, não existe nenhum problema, não, para o pessoal ficar tranquilo em São Paulo. Caso ele tenha qualquer problema, vai ser substituído normalmente e, obviamente, eu eleito, continuo no meu mandato. Em relação à suplência, eu tenho 2 suplentes que eu me orgulho muito. Né? O primeiro é o nosso professor Alberto. Ele tem 5 mandatos de vereador, né? Completamente limpo, uma carreira completamente limpa. Isso é muito importante olhar, né, vamos dizer assim, a ficha corrida, né, dos candidatos e dos suplentes. É importante ver isso aí. Então, tem uma carreira completamente limpa, um cara super competente. Ele é um pastor da igreja evangélica. E a minha segunda suplente é a Cirlange, que ela é a esposa do prefeito de Sorocaba, também completamente tranquilo. Importante ter uma mulher também na suplência. E a minha ideia é entrar no Senado e continuar no Senado, e onde eu estou focando ali é a Comissão de Ciência e Tecnologia. Por razões óbvias. Então, supondo o presidente Bolsonaro reeleito, eu no Senado, nessa comissão, o ministro de Ciência e Tecnologia ligado a mim, vamos dizer assim, que a gente se entenda bem, isso aí vai dar muita sinergia para o setor como um todo e trazer vantagens aqui para São Paulo através dessa conexão direta, né, com esses setores. Se você olhar nos meus concorrentes principais, né, também é importante considerar os suplentes, né, desses concorrentes. Nós temos o Márcio França, que ele é vamos dizer, o concorrente direto, né? Ele representando o Lula e eu representando aqui o presidente Bolsonaro, e os valores que isso representa, né, em cada um dos casos. O primeiro suplente dele é o presidente do PSOL, né, com os valores que o PSOL representa. Então, o pessoal tem que pesar bem essas coisas. Né? Até onde eu sei, ele pretende ficar no Senado. Mas, de novo, sem essas composições políticas, a gente não consegue afirmar isso 100%. E da terceira colocada, que é a Janaína, né, ela tem os 2 suplentes, são os irmãos dela. Né? Também deixa aí para o pessoal pensar. Muito bem. O senhor tem conduzido a sua campanha, a sua própria vida pública como ministro. O senhor conduziu sempre com um ar muito tranquilo, sempre com falas, eu diria, dóceis, assim mesmo, quando se posiciona a respeito de algum assunto. O senhor acabou de se posicionar, fez, de certa maneira, crítica velada a 2 adversários, mas fez de maneira gentil, vamos dizer assim, colocou as pessoas para pensar. Nós estamos num momento na política em que essa gentileza ela tem sido pouco usual e, talvez pior do que isso, ela tem sido rechaçada pela população. As pessoas estão querendo alimentar a tal da polarização mais raivosa. Você entra no Twitter, entra nas redes sociais, poucas vezes a gente consegue ver um embate político que se mantenha no campo das propostas, das opiniões e do respeito à opinião contraditória. O senhor não fica um pouco preocupado que talvez
este ar mais diplomático, que é seu, é pessoal seu, e conforme eu disse, eu já o entrevistei outras duas vezes e acompanhei sua trajetória, que isso não dê para quem filosoficamente, politicamente se alinha mais com o presidente Bolsonaro, não dê a firmeza que eles pretendem. Ah, não, eu queria um senador mais forte, eu queria um senador que brigasse, e eu vou entrar em alguns temas polêmicos para a gente falar a respeito disso. O seu jeito mais tranquilo ajuda ou atrapalha nessa caminhada? Ajuda por vários sentidos, né? Observe os grandes líderes realmente na humanidade, né? Olhe um Mahatma Gandhi, por exemplo, né? Você já viu ele gritando, coisa assim? Foi um dos caras que liderou, né, a libertação de um país enorme, que depois se dividiu em dois, né? A Índia, né, e o Paquistão. Observe, você, para ser forte, você não precisa gritar. Você precisa da sua atitude correta, atitude forte no sentido de tomar as devidas providências da forma correta, calma e com respeito às pessoas. Eu sempre tive isso como atitude de vida. Isso vem do meu pai, né, que me ensinou muito disso aí. Eu acho importante você respeitar as pessoas, respeitar, né, o direito de cada pessoa, a maneira de cada pessoa. E isso de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Né, para você é muito mais difícil, é muito mais forte uma pessoa humilde que respeita do que uma pessoa que grita para tentar colocar alguma posição. Então as pessoas te ouvem mais quando você fala mais baixo. É interessante você pensar nisso, que a pessoa não precisa, quando está gritando, a pessoa não presta muita atenção naquilo. Então eu vejo dessa forma. E outra coisa, a política, né, ela é parte da minha vida. Eu não sou um político profissional, aliás, eu não gosto desse negócio de político profissional, né? Política não é uma profissão, política é uma missão que você tem que ir lá e cumprir para o povo, né? Para as pessoas que te elegeram. Então, é um estágio da sua vida, é um pedaço da sua vida. E você não pode mudar a sua maneira de ser por causa daquilo. Você tem que ser quem você é o tempo todo. Eu sempre fui muito crítico com relação às pessoas que ficam mudando de opinião, mudando de maneira só para se entrarem no grupo. Então, é assim que eu sou. Eu sempre tive sucesso em todos os desafios que eu fiz na vida. Eu lembro que o pessoal falava assim, pô, eu sou um piloto de combate, né? É bom lembrar disso também. Eu fui um cara, esse é a parte meio estranha de falar, mas eu sou um profissional treinado para matar. E é estranho você falar isso, mas um piloto de combate é treinado para matar. Né? No final das contas, o treinamento é exatamente para isso. E eu lembro que no esquadrão o pessoal fala, pô, você é um cara muito tranquilo, assim, tal. Mas quando eu pisava no avião, né, a minha maneira de conduzir o avião era bastante agressiva. Então é isso, você mantém a estabilidade, mantém a coisa, faz o que você precisa fazer. Subir num foguete daquele exige coragem. Decolar com um avião à noite, de madrugada, um avião monomotor antigo, representando, é por causa dessa bandeira e por causa de que você tem que ter coragem para fazer isso. Então eu vejo dessa forma, você precisa ter coragem e se você olhar o melhor resultado você obtém com calma, precisão, né? Quando você tem um fogo dentro de um avião, é bom você ter calma e precisão ali. Posso contar uma história rapidinho disso aqui? Assim? Imagina o seguinte, essa é uma história que a gente usa às vezes para falar com jovens aí por aí. Samurais, tempo dos samurais, né? Aí era comum naquele tempo, você tinha os samurais errantes, aqueles que viviam mostrando suas técnicas em escolas, etc. E tinha aqueles que eram fixos, já que eram donos de escola. E um desses aí era padrão, o samurai chegar numa escola e ele fazia uma demonstração e depois ele conseguia uma noite, um prato de comida e assim por diante. E aí chega esse samurai morrendo de fome, ele não tinha comido faz muito tempo, estava morrendo de fome, estava mal demais, muito cansado. E na cabeça dele ele pensou assim, eu vou chegar, eu vou ficar parado, vou deixar o dono da academia me atingir e eu caio, eu perco a luta ali, mas eu como rápido, né? Então, ele estava super tranquilo, porque ele já tinha esse plano na cabeça, ou ele estava com uma ideia fixa da maneira como ele era. E o dono da academia chegou, né? Começou a luta, um ficou parado na frente do outro, e na cabeça do dono da academia estava assim, esse cara não está se mexendo, ele deve ter uma técnica muito grande, ele, assim que eu me mover, ele vai me derrubar, coisa assim do tipo. E o cara só estava esperando. Mas você vê que muitas vezes a maneira como a gente interpreta as coisas é o que dá o nosso resultado. Manter a calma, fazer as coisas de forma correta, sensata, com emocional estabilizado,
você consegue resultados muito maiores. Então, né, é assim que eu ajo e é assim que eu vou ter sucesso lá no Senado também. Muito bem. O debate em torno do Senado, né, desta eleição, ele está muito fixado e tem se cobrado muito a postura dos senadores do Brasil inteiro, e em São Paulo não é diferente, em relação a ser o único poder que pode moderar ou cobrar as falhas e os erros dos ministros do STF. Eu sei que não é a função primária, primordial, mas é uma função reativa que a sociedade, ou parte da sociedade, tem cobrado e que os senadores não têm tido, talvez, coragem, né? O senhor falou de coragem, talvez coragem para mexer num vespeiro desse. É uma pergunta muito direta. O senhor entende que o STF, ou alguns ministros, ou algum ministro do STF, nesse momento, seria realmente passível de responder pelos seus atos, por ter causado ou estar causando algum tipo de desequilíbrio entre os poderes? O senhor, como senador, teria essa coragem de mexer nesse vespeiro? Claro. O que acontece é o seguinte, os três poderes eles têm que ser equilibrados, né? Isso é previsto na Constituição, esse equilíbrio entre os três poderes, e isso é exercido principalmente através do que está previsto na Constituição para cada um fazer, quais são as suas funções, os seus deveres, os seus limites. Tudo tem um limite, né? O Executivo, por exemplo, a gente não pode começar a fazer o trabalho do Legislativo ou do Judiciário, né? Eu era ministro de Estado, né? do Executivo. Da mesma forma, o Judiciário não pode legislar ou vai criar programas de governo para aplicar em tecnologia ou na saúde, etc. Então tem que haver essa divisão, e isso tem que ser muito claro, e isso é claro. O que acontece atualmente é que a gente tem visto, né, algumas ações do STF, do Judiciário, que são, no mínimo, questionáveis com relação ao limite de atuação, né? Então, a gente viu, obviamente tem que haver uma explicação, uma análise inteira disso, mas você viu certas coisas, né, que parecem estranhas, no mínimo, né, dessa tipo de atuação. O que acontece em termos desse equilíbrio? Você tem um legislativo que é eleito pelo povo, numa democracia, o povo que tem o poder é representado, atuado, né, através dos seus representantes, ou de forma direta, né, exercido. Então, o legislativo, por representar o povo, ele tem essa função de fiscalizar os outros dois. Então, quantas vezes eu fui chamado, fui convidado para ir ao Congresso, como ministro de Estado, para explicar alguma política, para explicar alguma coisa do Ministério de Ciência e Tecnologia ou de Comunicações. Eu fui lá, não tem que ter milindre nenhum, é previsto e é assim que tem que funcionar. Eu fui lá, explico, converso com os parlamentares, tiro as dúvidas, né, e isso é assim que funciona. E tem que ser assim. Tem o TCU também para ver as contas e etc. No caso do Judiciário, é o Senado, muita gente não sabe disso, mas é o Senado que tem essa responsabilidade como Câmara Alta, né, do Congresso. Sim. Então o Senado pode chamar ministros do STF para irem lá, né, e também pode chamar ministro do Estado para ir no Senado, mas ministro do STF só pode o Senado chamar para que vão lá e deem explicações de algum tipo de atitude, algum tipo de medida que foi tomada. E o ministro do STF, logicamente, são ministros profissionais bem preparados, profissionais que entendem isso aí, obviamente, então devem ir para lá sem nenhum tipo de milindre, da mesma forma que eu ia como ministro de Estado. Isso tem que ser feito e vai ser feito, né? Isso aí vai ser feito, está previsto na lei, não tem por que não ser feito. O problema que a gente tem em termos de processos desse sistema de equilíbrio, é que eu vejo uma pequena falha aí que precisa ser corrigida, que é o seguinte: o STF, ele julga, por foro privilegiado, ele julga casos envolvendo senadores e deputados, certo? E o Senado julga o STF, ou seja, essa troca de julgamento é uma coisa que não é saudável, no meu ponto de vista. Não é uma coisa interessante. O senhor acha que rola não mexe comigo que eu não mexo com você? Mais ou menos isso? Um jogo de... Eu sei que você fez no verão passado, você sabe que eu fiz no verão passado, então ninguém fala de verão aqui. A lógica nos leva a essa conclusão, né? Eu não quero acusar ninguém, tudo, mas pensando com lógica, essa é a conclusão lógica de uma situação como essa. Por isso é que é muito importante. A gente está numa época agora de eleição. Faltam 15 dias, basicamente, para a eleição.
Por isso que é importante, e o pessoal às vezes deixa para pensar no senador lá para o final, eu vou escolher o senador final. O senador é muito, mas muito importante, não só por representar os interesses do Estado, para proteger o Estado, etc., para ajudar a trazer projetos importantes, investimento para o Estado, mas também por causa disso, porque se você vota num senador que tem rabo preso, vamos dizer assim, que tem processos que vão ser julgados no STF, você está tirando a força do Senado. Você tem que votar em senadores que não têm ficha. Graças a Deus eu tenho uma ficha limpa completamente. Você não pode votar em senadores que tenham investigações grandes de fraudes, de improbidade, essas coisas todas, porque isso aí você vai colocar ali, né, no senador, já um impedimento para ele atuar lá. O ideal é que o nosso sistema fosse diferenciado nisso aí. A França, por exemplo, tem um sistema interessante, né, onde o Senado ele não julga essas causas. Quem julga seria vamos chamar um STJ, né? E o Senado ele julga parte, o STF ele julga a parte constitucional. Entendi. Constitucional, que se isso aí é anticonstitucional, é constitucional. Se tomar uma medida no executivo que é anticonstitucional, tem que ser bloqueado. Mas se tomar uma medida normal, ela não pode ser modificada por lá. Entendeu? Diferente dos ministros do STF que se tornaram pessoas que têm uma notoriedade, que invariavelmente têm buscado publicidade para suas ideias, e eu não vou entrar aqui no mérito das questões, se concordo ou não concordo, não é este momento, pelo menos para mim, nessa entrevista, não é esse o momento. A gente vê o contrário acontecendo em relação aos senadores. Muitos senadores são eleitos e depois se escondem. Você não ouve mais falar do senador. Parece que, assim, você fala, meu Deus. Por exemplo, quem são os senadores hoje de São Paulo? Eu garanto que 95% das pessoas não vão saber quem são os senadores. Ou seja, um processo do que se esperava deveria ser o contrário. Quer dizer, a pessoa, um senador ganha, ele tem que ir para a linha de frente, ele tem que buscar publicidade ou publicizar o que ele está fazendo, o que ele acredita, fazer as críticas e tal. Como que o senhor pretende ou se imagina sendo um senador? Um desses senadores que vai ficar mais reativo, que eu acho que é uma palavra doce, né, para explicar o que muitas vezes o Senado faz, ou o senhor pretende ser um pouco mais participativo, estar mais ligado às ações do Poder Executivo e do próprio Estado? Isso é uma pergunta muito interessante, porque você vê, eu particularmente, eu não gosto da publicidade por nada, sabe? Qualquer coisa você bota ali, isso aí, só publicidade. Publicidade não é a função de um ente político, não é um agente político, né? Você tem que trabalhar e fazer as coisas acontecerem e fazer a publicidade adequada daquilo que foi feito, daquilo que precisa ser feito, mas não necessariamente ficar brigando, etc., para só aparecer no Twitter lá, por exemplo, essas coisas assim. Eu, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, muitas vezes o pessoal fala, pô, esse cara era meio sumido, assim. Eu estava trabalhando naquele momento e fazendo uma série de coisas importantes. Então, o Ministério teve inúmeras realizações. Aliás, eu convido o pessoal a dar uma entrada ou no site do Ministério, buscar pelo menos os relatórios de gestão do Ministério, que tem muita coisa que foi feita lá. E eu não ficava muito tempo ali discutindo coisas no Twitter, mesmo porque a função do Executivo como o nome diz, é executar projetos, fazer acontecer, né? Então fazia os projetos. Já no Legislativo, como parlamentar, né? Você vai ter que debater, você vai ter que falar, você vai ter que estar no meio, apresentar propostas, discutir propostas, trabalhar com as cidades aqui. É importante ser um senador, não tem os deputados federais, tem os deputados federais para fazer isso também, os estaduais, mas o senador tem que ser participativo, você tem que estar junto, você tem que estar junto com o governo do estado, você tem que estar junto com os municípios, tem que estar junto com as pessoas, ir lá saber o que está acontecendo. Como é que você vai defender um estado se você não souber o que está acontecendo? Então, naturalmente, por ser uma atividade mais ligada ao público, de forma geral, né, e mais ligada à discussão de projetos, vai aparecer mais. Se não estiver aparecendo, porque tem alguma coisa errada, você não está participando, você tem que participar. Então, você tem que ir lá, muitas vezes vai ter que propor ou participar de CPIs, né, uma parte importante, você tem que propor ou participar, né, de análise de leis, e leis que vão atender, né, certas necessidades, seja do Estado, seja do país. Então, tem a reforma tributária, por exemplo, chegando aí. Tem que participar, tem que estar lá. Isso aí a gente tem que ficar atento também para defender o nosso Estado de São Paulo. Tem o Pacto Federativo, a gente vai ter que ir lá defender São Paulo no Pacto Federativo. Então, vai ter muita discussão. E para ter discussão, você tem que ter entendimento técnico. Isso é importante também.
Eu, por exemplo, consegui aprovar projetos dentro do Congresso como ministro, né? Por exemplo, o PL 79. Pessoal, o que é isso, PL 79? Era um projeto de lei que estava parado 6 anos no Senado, que transforma o regime de concessão para autorização para as telecomunicações do Brasil. Isso parado, as empresas estão parando de investir no Brasil porque eles tinham risco econômico, risco financeiro e risco jurídico de perder suas frequências. Sim. E se não tivesse sido aprovado aquilo, não teria o 5G, o leilão do 5G de sucesso. Sim. Então eu tive que ir lá usar conhecimento técnico para conversar com os senadores, conversar com toda a assessoria, inclusive não tem melindre nenhum, você conversa com todo mundo para explicar, técnico é dessa forma. Conseguimos explicar e estava 6 anos parado, em 6 meses a gente aprovou. E com isso a gente teve o leilão do 5G. Então, só um exemplo. Que corria risco mesmo, a gente via isso, corria risco de não chegar ao 5G por conta da frequência, tal, uma parte muito técnica, e que aí o seu conhecimento técnico com certeza ajudou. Ministro, mais uma questão relacionada a este momento, né, eleitoral. E puxando um pouquinho antes, falando da grande mídia. E a grande mídia pouco publicizou feitos da sua pasta. O senhor não teve espaço, eu poucas vezes vi o senhor sendo chamado, ou mesmo uma entrevista ali, uma coletiva, estava sendo chamado para falar o que estava acontecendo. Primeiro que não é cultural do brasileiro, e infelizmente, se interessar ou buscar muita informação a respeito da parte, vamos dizer, da ciência. A ciência é uma matéria, né, ou é um assunto de pouco interesse para o brasileiro, é uma pena, mas é um registro real, histórico. Mas a grande mídia, sempre que possível, tentava utilizar o senhor como uma ferramenta de espetar o próprio governo. Quando o senhor, eu lembro muito claramente quando o senhor reclamou do orçamento. Isso. Aí a mídia toda foi atrás. Mas como é que é isso? Então o senhor está infeliz? O senhor vai sair? Tentaram chacoalhar estão dizendo que o senhor vai ser mandado embora porque o senhor reclamou do orçamento e tal. Então, a minha pergunta, feita essa explanação, o senhor entende que o seu trabalho ou a divulgação dos feitos da sua gestão ficaram comprometidas porque pouco espaço se deu para isso e acabou tentando sempre ter essa questão de colocar o senhor contra o presidente Bolsonaro? De certa forma, sim. O que acontece? Ciência, tecnologia e inovações, junto com a educação, mas ciência, tecnologia e inovações, sempre foram o coração de todos os países envolvidos. Se você olhar, todos eles, o que eles têm em comum? Não vai ser língua, não vai ser cultura, não vai ser... o que eles têm em comum é ciência, tecnologia e inovações muito forte. Por quê? Isso é estratégico. Você, com ciência, tecnologia e inovação forte, você consegue melhorar a saúde. Você desenvolve novos remédios, novos sistemas de tratamento, novas vacinas, novos sistemas de prevenção, tudo, né? Equipamento, tudo depende de ciência e tecnologia. Se for para segurança pública, também, inteligência artificial em câmeras, sistemas policiais, sistemas de inteligência, tudo depende de tecnologia, todas as áreas, todas elas. Vai ser cada vez mais no futuro. Por isso que esses países têm ciência, tecnologia e inovações como um coração e eles investem muito nisso aí. E é investimento, não é gasto, não é esses recursos. Eu sempre trouxe isso para dentro. E o Ministério de Ciência e Tecnologia, de Inovações e de Comunicações, quando tinha lá o Ministério também, ele sempre produzia notícias boas. Se o pessoal digitar, aliás, eu até aconselho o pessoal digitar no Google, né, MCTI, né, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, digita no Google MCTI, coloca lá notícias, coloca tipo no último ano, ou quando tem período que quiser, né, ordenado por data. Vai ver quanto que tem sido feito, que foi feito, mas que geralmente não é divulgado pela grande mídia, é divulgado mais pela parte interna, ou pela SECOM, ou pelo próprio Ministério, alguns sites especializados que trabalham com isso, que costumam mostrar. Então tem muita coisa que foi feita, mas a imprensa não mostrar porque eram coisas boas, coisa boa parece que não chama muita atenção, né? Se você tem uma coisa ruim, aquilo chama muito mais atenção. Eu perguntei uma vez isso aí para o Dr. Flynn, lá atrás, lá na NASA. Ele era o chefe de psiquiatria da NASA. Eu conversava muito com ele, não porque eu tinha qualquer problema, mas eu gostava dele. E eu perguntei isso, falei assim, por que notícia ruim corre mais rápido que notícia boa? Aí ele deu risada e falou assim, pense no desenvolvimento do ser humano. Pô, como assim? Quando estava ainda nas planícies, lá como um animal, pensa com um babuíno, sei lá, um animal lá no meio. Você reparou o seguinte, que quando tem lá um conjunto, um bando de animais assim, sempre fica um olhando, né? E quando aparece um leão, alguma coisa, o que ele faz? Ele grita,
É uma notícia ruim, ele grita e se junta no meio dos outros com a esperança de que o animal vai pegar outro que está no grupo e não ele. Agora, se esse mesmo animal achar lá uma plantinha com fruta, ele não vai gritar, achei fruta aqui. Não, ele vai primeiro, ele vai cuidar ali e depois, se ele analisar que aquilo vem, ele chama os outros. Então, notícia boa sempre demora mais para correr do que a notícia ruim. Eu falei, pô, interessante, mas tá lá dentro, né, cara? Então, a gente não tinha muita notícia ruim no Ministério. Então, era muita notícia boa. Isso não aparecia, realmente não aparecia. O que é uma pena. A gente precisa mudar essa cultura no Brasil e colocar ciência, tecnologia e inovações como uma pauta principal. Pauta boa para dar confiança nas pessoas. Nós temos cientistas maravilhosos no Brasil. O orçamento, que eu briguei muito por orçamento, de fato, né? Mas hoje isso aí foi equacionado. A gente entrou com uma dívida de 350 milhões para bolsas de pesquisa, consegui solucionar sem atrasar nenhuma bolsa, sem cortar nenhuma bolsa, e entreguei o Ministério com um superávit, vamos dizer assim, com FNDCT de 9 bilhões, além do orçamento normal, mais 9 bilhões para investimento que tem sido feito. Aliás, estão querendo cortar isso aí também, eu sou contra qualquer corte do FNDCT, isso aí eu vou no Senado para brigar, nunca cortar esses orçamentos. Aliás, o ideal é que ciência, tecnologia, inovações e educação ficassem fora do teto de gasto, né? Isso aí é investimento e pode melhorar todo o resto. E também nós temos lá uma secretaria de estruturas financeiras que recebe, hoje em dia a gente consegue receber no Ministério recursos do setor privado, ou seja, a gente revolucionou o sistema de orçamento. Mas toda vez que tinha uma coisa, e eu reclamava mesmo, faz parte. Você não pode ter todos os ministros concordando o tempo todo com tudo, que senão não precisa de ministros, você tem que defender a sua pasta. Então, isso eu fiz e vou continuar fazendo no Senado. Houve desgaste? Em algum momento houve um desgaste que o senhor considerou assim, puxa, agora está ficando ruim, eu estou cansado disso, ou com o próprio presidente, ou com o ministro Paulo Guedes, que faz esse contraponto, que é assim, por um lado, todos os ministros tentam aumentar a sua fatia para desenvolver os seus trabalhos, ponto. E do lado de lá está o Paulo Guedes falando só corta, 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 não pode, enxuga, enxuga. Teve um desgaste que chegou a abalar, vamos dizer, o seu trabalho? Não, o Paulo Guedes, ele faz um trabalho magnífico lá no Ministério da Economia, mas eu discuti muito com ele, faz parte, né? Legal, pô, Paulo, eu preciso desse negócio aqui, mas eu não posso, eu não tenho, eu não consigo fazer isso aqui. Faz parte dessa discussão. Então eu não vejo como desgaste, eu vejo como discussão saudável, inclusive dentro, né? Quantas vezes eu expliquei para ele de coisa, pô, a gente pode, com isso aqui, a gente vai conseguir economizar dinheiro para a saúde. Veja bem, se eu faço esse laboratório, a gente economiza 3,6 dinheiro lá e se aplica esse dinheiro outra coisa. Né? Então a gente sempre discutiu muito isso aí. Com o presidente, mesma coisa, né? Muitas vezes eu fui lá discutir com ele a respeito disso, não discutir, argumentar sobre isso, debater, né? Faz parte, né? Ele até brinca comigo, às vezes, fala assim, pô, Marcão, ele chama Marcão, ele fala assim, pô, Marcão, conheço ele há muito tempo, diga-se passagem. É um cara que eu gosto muito, né? A gente tem um relacionamento muito bom, muita sinergia ali, assim, nas coisas. Então, mas eu tenho que discutir com ele essas coisas. Então, pô, às vezes ele fala assim, pô, Marcão, você reclama pra caramba do orçamento. Eu falo, pô, reclamo, né? Faz parte da coisa. E assim a gente vai. Então, eu vejo, de novo, aquela questão de discussão. Você não precisa brigar com as pessoas, mas você pode argumentar, você pode explicar e tem um resultado muito melhor do que se você chega já no embate brigando, as pessoas já de cara não vão aceitar o que você vai falar. Mas se você trouxer aquilo de uma maneira correta, as pessoas raciocinam contigo. Faltam 2 semanas aí, pouco, né? Pouco menos de 2 semanas pro dia 2 de outubro e eleição do Senado não tem segundo turno. Não. Né? Então é assim. Tem uma vaga. Tem uma vaga só. Que vai atuar lá ao lado do senador, esqueci o nome dele agora, meu Deus, o suplente do Major Olímpio. O Jordano. Jordano e a senadora Mara Gabrilli. Vai entrar na vaga que hoje é do senador José Serra. José Serra, isso. Falta muito pouco tempo, não tem segundo turno, e aí a gente acompanha algumas pesquisas e essas pesquisas demonstram o senhor em segundo lugar, distante do primeiro lugar, que é o candidato Márcio França. Ao mesmo tempo disso, a gente sabe que na última eleição, principalmente em relação ao Senado, assim, foi gritante em relação ao cargo de senador, os institutos de pesquisa erraram gigantescamente. Como que o senhor tem lidado com o equilíbrio de, ao mesmo tempo, de ver pesquisas que não te colocam lá
muito próximo do líder das pesquisas, mas também saber como é que é esse equilíbrio eleitoral mesmo, como é que funciona a dinâmica psicológica mesmo de um candidato que tem que enfrentar essas últimas 2 semanas aí, sabendo desses 2 itens. De novo, é aquela parte, assim, a preparação que eu tenho, basicamente, né, ao longo da minha carreira, em ser piloto de testes. Quantas vezes já tive fogo em voo, né? Teve uma vez que o avião não saía de um parafuso invertido, tive para ejetar várias vezes. Assim, você acaba tendo um controle, né, muito grande, né? Então, você sabe que a melhor maneira de você sair de qualquer situação que não pareça favorável é como continuar a trabalhar e trabalhar no checklist para aquilo lá funcionar. Mesma coisa nesse caso. E aqui, muito melhor ainda, porque você vê o carinho da população. Onde eu vou no estado de São Paulo, qualquer cidade, né, inclusive a capital, obviamente, mas qualquer cidade, se eu andar na rua, sai andando na rua, eu quase não consigo andar por pessoas parando para tirar foto, vêm demonstrar o carinho, fala, pô, eu vou votar em você, meu voto é seu, né, meu, da minha família e tudo mais. Então você vê o carinho e o respeito que as pessoas têm, isso. Né? E isso é muito importante, dá uma confiança grande. Quando você vai, que nem eu fui com o presidente em Sorocaba, em Presidente Prudente, aquele mar, né? Segundo o Datafolha, de plantação de girassol, de verde e amarelo. Então, aquele mar de pessoas, né? E isso te dá uma confiança muito grande. E mais, né? Eu lembro que eu entendo um pouquinho de matemática, né? Ao longo da vida, aí, trabalhando com isso. Já fiz muito ensaio, muita amostragem, trabalho com estatística, etc. Essas amostragens, elas têm algumas questões de se observar também. Né? O primeiro é a metodologia utilizada. Né? O segundo é como que essa metodologia é empregada, que tipo de pergunta e como você faz a pergunta, tudo isso interfere. É bom prestar atenção também nas espontâneas, né? Não naquela que é direcionada, na espontânea, é interessante porque a pessoa lembra. Né? Agora, também tem, com relação ao tamanho da amostra, teve 2.000 pessoas em um universo de 34 milhões de eleitores, aonde ela vem essa amostra, como que é feita essa distribuição em termos de gênero, em termos de classe social e assim por diante. Então, tudo isso interfere no resultado, certamente. E você vê isso aí, para analisar isso em termos de continuidade, pega de presidente, para não falar no Senado aqui direto, porque o Senado tem muito menos do que quando você fala de presidente ou de governador. Sim. Você vai ver uma dispersão muito grande dos pontos. E como é que é calculado? Você vai calcular uma linha ali no meio através de mínimos quadrados, que a gente chama. Aí você calcula aquela curva que passa ali no meio para minimizar os erros. Né? E você vai ver essa dispersão grande, significa uma correlação baixa. Esse que é o ponto na matemática, na correlação baixa, ou seja, para fazer previsões baseado em uma correlação baixa é um tanto arriscado. Portanto, e levando em conta que você falou, realmente lá em 2018, nós tínhamos lá o Major Olímpio em terceiro, ali com 15%, 17%. O Suplicy estava bem na frente lá com 30%, 28%, 30%. Mas mesmo o que está acontecendo agora. E no meio do caminho a Mara Gabrilli ali em torno de 22%, 23%. E quando saiu o resultado, Major Olímpio com 9 milhões, né, bateu o recorde ali com 9 milhões. Depois a Mara com em torno de 6 milhões, depois o Suplicy, eu não lembro exatamente, mas acho que ficou na faixa de 3 milhões ou 2 milhões. Então acho que foi 25%, 23% e 15%. Então, você vê como inverteu. Por que eu vejo isso? Porque as pessoas, ou elas estão na amostra errada, vamos dizer assim, a amostra não está chegando, ou as pessoas deixam para pensar a respeito do Senado lá para o final. E, tipo assim, aquilo está fora do... Muito nível de desconhecimento também, se você olhar... E você tem que olhar também a rejeição. Né? Então tem muita coisa a se ver. O Senado realmente ele dá surpresas. E a surpresa, né, positiva que a gente vai ter esse ano é que eu vou ser eleito com uma maioria muito grande de votos aqui em São Paulo para o Senado. Está confiante? Sem dúvida. Muito bem. Ministro, para finalizar, né, assim, primeiro reforçar publicamente o convite ao nosso debate, que nós vamos realizar amanhã aqui também, nesse mesmo estúdio aqui. Sei que a sua agenda está apertada e a equipe ainda está para confirmar, mas será muito importante que venha, porque nós colocaremos aqui frente a frente para esse debate, para enriquecer essa busca de informações que as pessoas têm. E acho que positivamente o que a gente pode falar deste ciclo eleitoral é que se tem falado muito mais
dos postulantes e do cargo de senador do que outras vezes. Isso, quase sempre ficava só a reboque, assim, eu vou votar porque eu lembrei de última hora, tá? Dessa vez está se debatendo um pouco mais, acho que isso é muito importante. E queria que o senhor fizesse suas considerações finais, olhando ali para a câmera, para os olhos do eleitor, para os olhos da população, fazer suas considerações finais. Bom, antes de mais, eu queria agradecer novamente por essa oportunidade de participar dessa entrevista, né? E agradecer a cada um de vocês, cada um dos paulistas que eu tenho encontrado, né, por várias cidades que eu tenho andado aqui no interior de São Paulo, por todo o carinho, por todo o apoio que vocês têm me dado e que vão me dar, né, votando, né, aqui no dia 2. É fácil de lembrar, astronauta Marcos Pontes para o Senado 222, no dia 2, vote 222, fácil de lembrar aí. Mas também olhem, isso eu tenho falado muito nas minhas lives, eu tenho uma live que eu faço de manhã, né, que chama Diário de Bordo no Instagram, @astropontes. Entra lá, eu tenho feito entre 6 e 6 e meia da manhã, o horário que eu entro para fazer essas lives, falando sobre vários assuntos importantes para o Senado, né, para a sua escolha, inclusive critérios de escolha. Eu gosto de falar assim de forma geral, se não pensar só em mim, pensa nos outros candidatos, critérios de escolhas de candidatos. Então, basicamente, tem 7 critérios. Primeiro, histórico de vida. Veja o histórico de vida dos candidatos, veja se te dá inspiração, os candidatos e dos suplentes. Segundo, veja a formação acadêmica, formada em quê? Consegue discutir tecnicamente. Terceiro, veja o currículo, se a pessoa é comprometida com o país, com os brasileiros, com a causa, já como que foi a vida sobre isso. Quarto, veja a ficha corrida, vamos chamar assim, né? Coloca o nome do candidato e veja lá assim, investigações ou veja processos para ver. Você não pode votar em candidatos que sejam aliados à corrupção ou fraudes e assim por diante. O Senado, a gente falou aqui, precisa ter ficha limpa, né? Mesmo porque se você quer trabalhar, né, junto com o STF, quer usar realmente, ter um Senado forte, precisa ter ficha limpa, né? Quinto, né, veja as propostas. Eu tenho apresentado uma série de propostas, né, tanto institucionais para trazer recursos para o Estado, como também, né, propostas para o dia a dia, para a articulação de tudo isso. Então veja lá as propostas. Veja também, em termos de caráter, né? Coisas pequenas indicam o caráter de cada um dos candidatos. Observe o caráter. Eu acabei de falar alguma coisa aqui interessante sobre a maneira de ser e não mudar essa maneira de ser. E quinto, né? E sétimo, no final de tudo, veja se você tem empatia com o candidato. Você tem que ter empatia com quem você está colocando, você tem que ter orgulho de quem você coloca lá para te representar. E eu peço o seu voto, né, para o Senado, astronauta Marcos Pontes, número 222, assim como precisa lembrar também no nosso presidente Bolsonaro, número 22, nosso Tarcísio, número 10. Um grande abraço aí. Tchau. Muito obrigado, ministro. Essa foi uma entrevista, mais uma entrevista dessa série que estamos fazendo do Política em Foco nesse período eleitoral. Espero que vocês tenham gostado e que colabore para a sua decisão aí em 2 de outubro, que está chegando. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Continuem conectados com a Connect TV.